Bom dia, boa segunda para quem já está conosco. Daqui 5 minutinhos nós vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, o nosso treinamento de hoje, falando das estratégias ortomoleculares para redução de peso e de medidas. Conto com vocês para compartilhar a live, para que mais pessoas possam entrar em contato com esse conhecimento, para todas as dúvidas, tudo aquilo que vocês precisarem, o chat está aqui à disposição. Mais 3 minutinhos e já iniciamos a nossa transmissão. Bom dia, tudo bem? Vou só aguardar mais um minutinho até do horário combinado e já iniciamos a nossa super aulinha sobre redução de pesos e medidas. Obrigada pela presença. Bom dia para todo mundo que chegou. Prontos para a gente falar um pouquinho mais de estratégias de emagrecimento, utilizando tratamentos ortomoleculares da botânica mineral? Espero que esteja todo mundo pronto para falarmos sobre isso.
Segunda-feira, né? Dia oficial de início da dieta. Então, nada melhor do que começar falando sobre esse assunto que eu tenho certeza que nessa época do ano vocês têm muita busca, muita procura de pacientes, né, que desejam fazer essa redução, tanto de peso quanto de medidas. Lembrando que essa live, ela vai ficar hoje o dia todo disponível no nosso site e amanhã vai ficar o dia todo disponível a live das 13 horas, certo? Todos os produtos que nós vamos falar hoje na nossa live, eles estão à disposição, se vocês olharem aí do ladinho direito, né, para ser comprados com desconto adicional de 5%. Então, além do desconto que vocês têm por serem nossas profissionais cadastradas, vocês vão ter mais 5% comprando os produtos no nosso site, tá bom? Então, se precisar comprar alguma coisa do home care, repor algum estoque de algum produto que esteja faltando e que vocês precisem utilizar durante essa sugestão de tratamento, não se façam de bobas e de bobos e adquiram os nossos produtos diretamente pelo site com esse descontinho a mais. Combinado? Bora então falar do que interessa? Quando eu olhar aqui pro ladinho, gente, não é de maldade, tá? É só para eu conseguir enxergar a telinha da apresentação e saber, e saber o que eu tenho que falar para vocês. A minha colinha. Empolgados? Espero que sim. Eu estou bastante empolgada para a gente falar desse assunto tão bacana. Lembrando também que assim que finalizar a live, eu já vou compartilhar nos grupos o material por escrito. E aí vocês conseguem ter tudo que a gente conversou aqui anotadinho. Combinado? Então, dando início à nossa segunda-feira, falando sobre emagrecimento, o que nós temos aqui? Toda vez que a gente vai falar de redução de peso e de medida, o que a gente sempre tem que lembrar? Só existe uma maneira da gente emagrecer, que é com balanço energético negativo. O que isso significa? Vamos supor que eu, né, com 45 anos, 1,71 m de altura, 64 quilos, gaste para fazer todas as funções do meu corpo, para estar aqui falando com vocês, para fazer tudo que eu preciso fazer para o meu corpo funcionar direito, gaste 1.000 calorias, certo? Não vou considerar a prática de exercícios físicos nesse momento. Estou considerando só as calorias que eu preciso gastar para sobreviver, para fazer todos os processos metabólicos dentro do meu corpo. Se eu quiser emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consumir menos calorias do que eu vou gastar. Então, se eu gasto 1.000 calorias, eu tenho que consumir 900, 800 calorias dia para, com isso, eu gastar o reservatório de gordura que eu tenho no meu corpo e, assim, reduzir o meu peso, certo? Eu não quero reduzir as calorias, então eu tenho que gastar mais energia. Então, eu continuo comendo as 1.000 calorias, mas eu pratico exercícios físicos e gasto mais 200 calorias por dia. Então, eu como 1.000 calorias e gasto 1.200. Ou seja, sempre aquilo que eu vou gastar é menor do que aquilo que eu vou ingerir. Isso é um balanço energético negativo. E ainda,
Por mais que a ciência tenha evoluído, a gente não conseguiu um outro jeito de emagrecer. É gastando menos do que a gente come, beleza? Então, é muito, muito importante levar isso em consideração e deixar isso claro para o nosso paciente. Ju, mas o título da live é como a gente vai ajudar a perder peso e medidas com tratamentos ortomoleculares. Ajudar, certo? Então, a gente precisa ter como aliado nesse procedimento, nesse tratamento, a redução, o balanço energético negativo. Comer menos e gastar mais, certo? E aí é importante o acompanhamento de um nutricionista para que esse paciente consiga fazer isso de forma saudável e equilibrada, certo, pessoal? Então, quando vocês puderem se associar a um nutricionista, a um endocrinologista, a um nutrólogo, ou seja, aos médicos e aos profissionais nutricionistas que trabalham com redução, né, com cardápios e com tratamentos orais de redução de peso, vocês vão ter um super aliado, né, nesse procedimento. Então, é uma sinergia de tratamentos e é bem bacana buscar essas parcerias, né? Isso ajuda a gente a potencializar os nossos clientes. Feito esse primeiro esclarecimento, como que a gente vai seguir fazendo esse tratamento? Então, vamos entender o que acontece quando a gente acumula gordura, né? Se a gente não entende aquilo que a gente vai tratar, a gente não consegue tratar ele da melhor maneira. Então, voltando lá às 1.000 calorias ingeridas, às 1.000 calorias gastas por dia para manter o meu metabolismo. Se eu comer mais que 1.000 calorias, o que vai acontecer? O meu corpo vai armazenar esse excesso de energia na forma de gordura dentro da minha célula de gordura, dentro do meu adipócito. Onde esses adipócitos ficam localizados? Eles ficam localizados embaixo da derme, no meu tecido subcutâneo ou hipoderme, certo? Então, ali ficam todos os nossos depósitos de gordura, que são a nossa proteção contra o frio e o calor, proteção contra choques, contra batidas, né? Para a gente não machucar os nossos órgãos, os nossos ossos, e é o nosso reservatório de energia, certo? Então, eu não gastei, eu acumulo essa gordura dentro do meu adipócito, beleza? E aí, num estado normal, sem excesso de gordura, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter um tecido saudável, com vasos sanguíneos que vão levar os nutrientes, que vão levar o oxigênio, que vão trazer as toxinas. Vai acontecer uma troca metabólica correta. O que é essa troca metabólica? Exatamente isso. Eu levo oxigênio, eu tiro gás carbônico, eu levo nutrientes, eu retiro os resíduos, né, da produção, da transformação desses nutrientes em energia. É um tecido que está funcionando em sua plenitude. Porém, se existe um excesso, um acúmulo muito grande de gordura, esse adipócito ele começa a comprimir os meus vasos sanguíneos, os meus capilares que estão ali. E aí isso gera um processo inflamatório, uma liberação de água que está dentro desse vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo não consegue mais fazer essa troca metabólica com eficiência. Então, tudo que a gente vai ter ali? A gente vai ter um adipócito grande, a gente vai ter início de um processo inflamatório, vai diminuir a quantidade de vasos sanguíneos que a gente tem ali, e com isso a gente cria uma fibrose do tecido, né? O tecido fica mais rígido,
com excesso, as fibras de colágeno, de elastina que estão ali para dar sustentação para esse tecido, ficam mais duras, mais firmes para conseguir segurar esse excesso de gordura e a gente fica com menos oxigênio no tecido, certo? Então, a gente, quando temos acúmulo de gordura, quando temos excesso de peso, sobrepeso, obesidade, vamos ter um tecido de gordura mais inflamado. E é importante a gente lembrar disso na hora do tratamento, certo? Porque todo tecido que não recebe nutrientes, que não recebe oxigênio de maneira adequada, ele vai ter uma dificuldade de dar uma resposta para aquilo que a gente está buscando, tá certo? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá direitinho a transmissão, o meu áudio, a minha imagem? Dá um oizinho aqui para mim no chat, só para eu ter certeza que tá tudo certinho. Obrigada, viu, pessoal? Bom, e aí, onde que a botânica mineral entra e como? A gente vai, né, como todo procedimento de saúde estética, como a gente já conversou, a gente precisa, saúde estética ortomolecular, perdão, a gente vai precisar o quê? Primeiro, eliminar as toxinas, eliminar a inflamação e neutralizar os radicais livres. Para isso, a gente tem um procedimento muito bacana que chama Detox 3K, certo? A gente vai fazer essa preparação do nosso corpo para fazer essa eliminação completa dessas toxinas, dessa inflamação e neutralizar radicais livres. Além disso, a gente vai precisar o quê? Reestabelecer a circulação sanguínea. Eu falei para vocês que esse tecido com sobrepeso, né, ele tá com dificuldade de levar os nutrientes e de tirar as toxinas. Eu também preciso favorecer essa troca metabólica, que nada mais é do que conseguir transformar os nutrientes em energia para ser gasta de uma maneira mais eficiente, certo? Eu também preciso estimular esse metabolismo. Ou seja, aquilo que eu fazia gastando 1000 calorias, eu posso estimular o meu corpo a gastar mais, com mais eficiência, para conseguir fazer os mesmos processos metabólicos. E com isso, eu ajudo naquele déficit energético negativo, certo? Eu também preciso ajudar na quebra dessa gordura, pois quando eu quebro a gordura, eu vou disponibilizar ela para quê? Para eu conseguir, né, transformar essa gordura em energia. E por fim, mas não menos importante, eu vou dar estímulos e nutrientes para que meu corpo consiga fazer tudo isso. Melhorar o metabolismo, quebrar a gordura, acelerar esse metabolismo, se livrar de toxinas, inflamações e radicais livres. Certo? Então, a diretriz, né, a premissa básica do tratamento ortomolecular vai se manter aqui, que é a eliminação das toxinas, a neutralização dos radicais livres e a eliminação da inflamação. Com isso resolvido, eu vou dar os nutrientes e os estímulos para conseguir fazer essa redução de peso e de medidas, certo? Então, sempre começando pela limpeza, pela faxina. E aí, né, como eu falei para vocês, a gente vai falar em fazer o Detox 3K. 4 sessões, uma vez por semana, certo?
Então, hoje, segunda-feira, a paciente vai chegar e nós vamos fazer um detox 3K com os seus 12 passos, com toda aquela maneira bem bacana que a gente já explicou aqui. E se alguém não assistiu às nossas lives em parceria com a Thermofit, me pede no WhatsApp, né, ou no nosso Instagram, que vai ser um prazer orientar vocês de como fazer esse tratamento de maneira correta e eficiente, certo? Com o Detox 3K, nós vamos fornecer 3.000 benefícios para os pacientes. Reduzir inflamação, reduzir toxinas, eliminar xenoestrógenos, eliminar edema, melhorar a troca metabólica, e nós vamos fazer a combinação mágica da botânica mineral, a combinação mais sinérgica que nós temos, que é Leorte e Cast, atuando para limpar esse metabolismo e estimular esse metabolismo. Certo, pessoal? Mas vamos pensar o seguinte: eu quero que essa paciente tenha uma perda de peso e de medidas, e eu quero ajudar nesse processo com mais intensidade. Ela vai vir uma segunda vez para uma segunda sessão. E nessa segunda sessão, nós vamos tratar gordura localizada. Então, vamos pensar que essa paciente vai eliminar peso. Ela quer reduzir seu peso. Mas ela tem uma gordurinha mais acumulada no culote, no flanco, no abdômen. Nós vamos tratar essa região na segunda sessão, certo? Também 4 sessões, uma vez por semana. Então, como que vai ser esse tratamento? Nós vamos vender para os nossos pacientes um detox 3K e um tratamento de gordura localizada por semana. Nesses 2 momentos, a paciente vai estar comigo em cabine e eu vou fazer o uso do Cast e do Leorte nesses 2 momentos, certo? Lembrando sempre que o que vai fazer ela emagrecer é o balanço energético negativo. E esse procedimento vai ajudar a deixar esse balanço energético negativo mais eficiente. Combinado? Então, quando a gente fala do detox, o que a gente está falando que a gente vai fazer? Eliminar toxinas e inflamação. Vamos neutralizar radicais livres, vamos estimular a quebra de gordura. Como que a gente vai estimular a quebra de gordura? Usando o Cast, usando o Leorte e no momento que a gente aquece o corpo da paciente. Toda vez que a gente altera a temperatura corporal para mais ou para menos, a gente gera uma necessidade de gasto de energia para voltar a minha temperatura a 36 graus. Então, tanto esquentar o corpo quanto esfriar o corpo gera um gasto de energia, uma quebra de gordura, para que a gente possa suprir essa necessidade energética para manter a minha temperatura em 36 graus. Tá bom? A gente também estimula o metabolismo, né? Afinal de contas, eu preciso desse aporte de energia para voltar à minha temperatura normal. Por isso existe a produção do suor. E aí esse suor, né, ele vai tanto levar toxinas para fora do meu corpo, quanto abaixar a minha temperatura. E a gente reduz o edema e a retenção de líquidos, certo? Então, usar o Detox 3K como um aliado no tratamento de perda de peso e perda de medidas é fundamental. Vocês podem se perguntar: Ju, posso utilizar o Ortodetox
o ortohidrapil? Podem utilizar ele também. Mas o Detox 3K, ele tem um efeito mais prolongado e mais intenso nessa eliminação de toxinas. E ele também ajuda, por exemplo, se é um paciente que já vem em processo de emagrecimento e ele estabilizou a perda de peso, chegou naquele platô. Esse processo de Detox 3K, aliado com um processo de redução de gordura, vai ajudar muito esses pacientes no platô do emagrecimento. Tá certo, pessoal? Bom, eu falei do Detox 3K, 4 sessões, uma vez por semana. Então, vocês estão lembrados que a gente vai vender 8 sessões para o paciente, sendo 2 sessões por semana. E aí, eu tenho quem para me ajudar no procedimento de gordura localizada. O que a gente pode fazer, tá? A gente sempre vai utilizar o Leort e o Cast, certo? E aí vem o que eu vou fazer com o Leort e o Cast. Eu posso ter uma massagem, onde eu vou ajudar na remodelação desse corpo e na eliminação dessa gordura localizada, certo? Massagem com as mãos, com pantala, com ventosa, com bambu, a técnica, o método que vocês quiserem utilizar, manual para quebra de gordura, desde que eu use o Cast e o Leort. E como isso vai funcionar? A paciente chegou, né? Eu vou dar 2 cápsulas de Cast. Lembrando que eu fiz o Detox 3K, por exemplo, na segunda-feira. Eu preciso de 2 dias para esse detox acontecer e finalizar no corpo dela. Então, esse procedimento de gordura localizada, o ideal é que eu faça na quinta ou na sexta-feira, certo? Na quarta, até é possível, mas o ideal mesmo é na quinta e na sexta-feira. 48 horas após, né, finalizou o processo do Detox 3K, eu venho com esse outro procedimento. Certo, pessoal? Então, ela chegou, eu vou dar as 2 cápsulas de Cast. O Leort, eu vou utilizar ele diluído, certo? Na proporção de gordura localizada, como a gente aprendeu na aula do Leort, né? Então, eu posso usar ele de 1:8 até 1:6, certo? Eu vou espalhar essa solução de Leort na pele da minha paciente, né? O meu Leort diluído, e eu vou vir com a minha técnica. Se para minha técnica eu preciso de um creme de massagem, a gente pode usar o creme dinamizador, a gente pode usar o deslize. Se eu precisar de um gel, eu vou usar o GO, certo? Lembrem-se dessa associação sempre de Leort com os produtos da Botânica Mineral. Muito importante lembrar que toda vez que eu vou usar Leort, eu preciso higienizar essa pele antes com o pH 10. Lembrando que o pH 10 ainda vai me ajudar levando, né, oxigênio para esse tecido. Então, a gente está falando aqui do seguinte processo. Vocês adquirem o kit de Detox 3K. Com este kit de Detox 3K, com os mesmos produtos, vocês vão fazer esse tratamento de gordura localizada, certo? Não existe a necessidade da compra de mais produtos para fazer esse resultado acontecer. Vocês vão ter o Cast, vocês vão ter o Leort, vocês vão ter o pH 10. Minha sugestão é que vocês comprem mais um pote de Cast. Porque, pelo menos mais um, né? Porque o Cast é o limitador das sessões. Então, se vocês comprarem só um Cast, vocês vão poder fazer 30 atendimentos. 15, considerando esse da gordura localizada associado com Detox 3K. Por isso a importância de adquirir mais um pote de Cast,
Certo, pessoal? Bom, temos o cast, temos o Leort utilizado nesse tratamento manual. Mas se eu quiser usar um equipamento, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o cast para minha paciente, eu vou passar a solução de Leort, e aí que vem o diferencial. Se meu equipamento gerar calor, eu tenho que usar o Leort um pouquinho mais diluído. Se meu equipamento gerar frio, a mesma coisa. O Leort um pouquinho mais diluído, para eu não causar uma sensibilização na pele dessa paciente, certo? Se meu equipamento não gera nem calor nem frio, eu posso usar o Leort um pouquinho mais concentrado. E aquilo que a gente conversou na aula do Leort do cast, vale de novo aqui. Se eu esquentar ou esfriar o Leort, eu preciso observar a pele da minha paciente e não ficar com um equipamento muito tempo no mesmo lugar, tá bom? Então, eu posso sim utilizar um equipamento junto com o Leort para fazer esse tratamento da gordura localizada. E aí, vocês vão escolher, gente, o método ou o equipamento que vocês têm mais familiaridade, que vocês entendem que vão entregar um resultado melhor naquela paciente. Isso fica a critério de cada profissional de saúde estética que vai avaliar o paciente e que vai entender qual técnica vai se encaixar. Lembrando que não importa qual a técnica, você vai utilizar o cast e o Leort. E assim, 2 vezes por semana, o paciente, no espaço de vocês, vai fazer a utilização do cast e do Leort, potencializando muito a quebra de gordura, o aceleramento desse metabolismo, as trocas metabólicas, a eliminação de toxinas de inflamação, certo? E com isso vai apresentar um resultado muito, muito, muito mais efetivo, certo? E esse resultado efetivo vai sair, vai ser falado e vai trazer mais pacientes para vocês. Combinado? Este é o segredo do tratamento. Lembrando de novo, 1 vez por semana, 4 sessões. E por fim, a gente não pode deixar de falar do home care. E o home care, nesse caso, vai ser a utilização do cast todos os dias. A minha recomendação é pela manhã com água morna, porque assim a gente ajuda na regulação e na melhora da função do intestino. E se for um paciente com regiões bem comprometidas e com bastante gordura localizada, a gente pode usar o Senzi corporal, porque o Senzi vai causar uma hiperemia na região, melhorando a circulação sanguínea, certo? Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. E eu quero saber de vocês se ficou alguma dúvida do que a gente conversou. Vou aproveitar e vou fazer um resuminho aqui agora, só antes eu tomar uma aguinha. Então, o que a gente falou aqui? A gente falou do Leort e do cast, utilizando eles num tratamento de gordura localizada, certo? Com técnica manual ou com equipamento, associando ao Detox 3K, certo? Também a gente pode pensar no home care no ômega 3, porque o ômega 3 ele reduz a inflamação. Lembra que a gente falou que o tecido, né, quando tá com um excesso, com um sobrepeso, a gente pode usar o ômega 3 para reduzir essa inflamação. Vou mandar sim, Aninha, tá? Eu mando ele no grupo para vocês, sem problema nenhum, tá? Assim que terminar a live, já tá prontinho aqui, eu mando para vocês o material.
Ah, não tem problema. Tá no grupo, Ana. Mas se por um acaso tu entrou depois que eu liberei, hoje eu vou fazer assim: eu vou botar todas as aulas que a gente já falou, tá? E quando finalizar a agenda de setembro, eu coloco ela completa também, para quem perdeu, sem problema, tá? Vou colocar todas as aulas que a gente já fez. Certo? Outra coisa que pode ajudar bastante também é o Ansiedin. O Ansiedin é uma combinação de triptofano, vitamina B6 e magnésio, que ele ajuda a diminuir a ansiedade e a melhorar o sono, né? Lembrando que uma pessoa que dorme mal, que dorme poucas horas por dia, ela não consegue fazer o emagrecimento de forma eficiente porque existe um excesso de cortisol no corpo dela, que é o hormônio que nos mantém acordado, né? Não à toa quem tem que tomar corticoides não incha. Pois é, a gente produz cortisol no nosso corpo. Corticoides são produtos externos, né? Medicamentos externos que simulam a ação do cortisol, que é um anti-inflamatório natural. Porém, o excesso de cortisol faz com que a gente ganhe peso, que a gente aumente de peso. E aí a pessoa está tentando emagrecer e não dorme direito, fica com excesso de cortisol, dificulta também esse processo de emagrecimento. Então, por isso, dormir bem é muito importante e fazer essa sugestão do uso do Ansiedin também é importante, tá? Então, duas diquinhas aqui. O ômega 3 para reduzir a inflamação e o Ansiedin, tá? Uma coisa bacana de falar para vocês é que o Cast ele não quebra o jejum. Então, para aqueles pacientes de vocês que fazem o tratamento com jejum intermitente para perda de peso, o Cast pela manhã mantém o jejum. Aqui a gente não tem calorias, certo? Aqui a gente vai estimular o metabolismo, estimular a eliminação de gorduras, vai acertar, né, e favorecer a microbiota, né, a flora intestinal, que é muito importante nos processos de emagrecimento, certo? Ele ajuda a reduzir a síndrome fúngica, e há uma coisa muito importante, a associação do CAST com o CAST, como a gente já conversou, também diminui a resistência à insulina. E isso é fundamental no bom processo de redução de peso e de medidas, certo? Então, esse daqui não pode faltar nesse processo de emagrecimento, tá bom? Só para mostrar para vocês aqui, tá? Ele vem lacradinho assim. Ele é um pozinho e vem com uma colher medida, mas uma colher de chá pela manhã com água morna, certo? É o suficiente para ajudar em todo esse procedimento. Uma colher de chá pela manhã, aqui a gente tem 60 dias de tratamento. Ju, ela pode tomar durante o dia também gelado? Pode tomar uma segunda dose. Menos no dia que vocês vão fazer o procedimento e vão usar o CAST. Aí só a dosezinha de manhã é suficiente. Tá certo, pessoal? Fica tranquila, Ana. Vou mandar todo o material para vocês. Fica sossegada. Mais alguma dúvida, pessoal? Lembrem-se sempre de avaliar o paciente de vocês, peso, medidas, entender qual procedimento vai se encaixar melhor, mas não deixem de utilizar o CAST e o LEORT. Sempre. Isso vai ser fundamental para o resultado final desse processo, certo? Importantíssimo. Também vamos lembrar que a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos sempre são aliados de saúde. Tem 3 coisas que não adianta, a gente sempre vai recomendar para o paciente: a ingestão correta de água, a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. E aqui eu não estou falando
como o Dr. J fala, de uma dieta de campo de concentração, mas a escolha de alimentos naturais, alimentos preparados por nós. Uma dieta saudável passa por aquilo que a gente come de maneira saudável, né? Mais descascar e menos desembalar. Isso vai gerar menos inflamação no meu corpo. E são nutrientes que a gente consegue absorver de maneira mais correta. Por isso, a orientação de um médico endocrinologista, de um endócrino, de um nutrólogo e de uma nutricionista são fundamentais para esse paciente mudar, né, a sua qualidade de vida, certo? A prática de exercícios vai desde uma caminhada, de inserir exercícios físicos no dia a dia, né? Não precisa necessariamente correr uma maratona, certo, pessoal? Então, é muito importante a gente ser agente de mudança de vida nos nossos pacientes. Um paciente saudável é um paciente que entrega melhores resultados. Lembrando que essa live vai ficar disponível no site da BM Pro hoje, o dia todo, certo? E amanhã vai ficar disponível a live que a gente vai fazer hoje à 13h, que eu já convido vocês, para quem não conseguiu participar, que foi a nossa primeira live, que a gente falou do nosso procedimento novo, o Orto Hidra Prio, que é uma combinação de... Nossa, faltou a palavra. Esfoliação, perdão, de peeling da nossa pele, com um detox e hidratação dessa pele, que vai ajudar muito nos resultados de procedimentos estéticos, porque a gente vai deixar essa pele prontinha para receber esses estímulos, certo? Conto com vocês à 13h. Não percam a oportunidade de mais 5% de desconto adquirindo tanto o kit do Detox 3K quanto esse kit de Home Care no nosso site hoje, durante todo o dia. Obrigada pela presença de todos, uma excelente semana para todo mundo e bora garantir resultados imbatíveis para lotar as agendas. Um grande abraço e agradeço de coração a presença de todo mundo aqui.